Então, no presente subjuntivo, trata-se sempre das coisas que talvez possam acontecer, né? Provavelmente aconteça. Então, vamos lá, para as regras. Primeiro, vamos ver os verbos regulares. Então, primeiramente, para a gente formar o radical dos verbos regulares, nós vamos retirar do verbo o ar, o er e o ir. Aí nós formamos o radical do verbo. Então nós formamos o radical do verbo, tirando o ar, o er e o ir. Ó, nos verbos terminados em ar, percebam que passa a ter a terminaçãozinha em el. O verbo hablar, que yo hable, que tú hables, que él y usted hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos, ellas y ustedes hablen, ou ellos, ellas. Já o verbos terminado em er e em ir, vão passar a ter aquela terminaçãozinha em al. Que yo beba, que tú y vos bebas, que él y usted beba, que nosotros bebamos, que vosotros bebas, que ellos, ellas y usted beban. E o verbo partir, que yo, parta, que tú y vos partas, que él y usted parta, que nosotros partamos, que vosotros partais, que ellos, ellas y ustedes partam. E outra coisa, a primeira e a terceira pessoa do singular vão ter a mesma conjugação. Yo hable, él, ella e usted hable. Yo beba, él, ella e usted bebam. Então, primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular se conjuga da mesma forma. Vamos lá uma olhadinha nos verbos irregulares agora. Ó, subjuntivo ele tem vários verbos irregulares, várias formas de irregularidade. Mas eu quero que vocês estudem somente esses: o ser, ir, tener, poner, hacer, haber, saber, salir, estar e dar. Ó, nós sabemos que verbos irregulares eles não seguem uma regra, né? Mas aqui a gente pode pegar aqui como se fosse aqui, ó. Ser, verbo ser, ó. Eu pego essa partezinha aqui, ó, se, e a gente pode ir colocando as terminações, ó. Aqui desses verbos é interessante que quando eu sei a conjugação da primeira pessoa, as outras facilitam a sua conjugação. Sea, seas, sea, seamos, seais e sean. Então, ó, quando eu pego essa partezinha aqui, ó, se, é só ir acrescentando essas terminações. No mesmo caso aqui, ó, vaya, né, que é o verbo ir, ó, tenga, verbo tener, ponga. Então você vai pegando essa partezinha aqui, ó, e eles vão ter essa mesma terminação porque são verbos terminados em er e em ir, ó. Você vai pegando essa parte como se fosse um radical. Então, badia, badias, badia, badiamos, badias, badian. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengas, tenga. O único diferente aqui, ó, terminado em ar, é o verbo estar e o verbo dar. Então nós temos, nós vamos pegar como se fosse o radical também aqui dessa mesma forma. Então, este, estes, este, estemos, esteis, estem. Dei, des, de, demos, deis e den. Então esses são os verbos regulares e irregulares. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Essas palavras, como o presente subjuntivo é algo que possa acontecer, talvez aconteça, então nós vamos usar sempre essas palavrazinhas, ó. Talvez, ojalá, provavelmente, quizá e que. Alguns exemplos dos verbos aqui, ó. Talvez eu coma uma paella en el almuerzo.
Ojalá tú hagas la tarea de español. Probablemente nosotros vayamos a Madrid. Que ellos partan temprano. Quizá ellos sepan el contenido de la prueba. Que vosotros pongáis las cosas en el lugar. Tal vez tú estudies para la AVD. Pronto, então, vamos lá para o próximo assunto, né? Tipos de adicção. Lembra lá, adicção é o vício, né? Então eu coloquei 5 tipos de vício aqui, ó. Ludopatia, adicção a los juegos electrónicos o de azar. Teleadicción, que é adicção a los programas de televisão. Alcoholismo, adicción a las bebidas alcohólicas. Tecnofilia, que é adicção à tecnologia e à internet. E tabaquismo, que é adicção ao consumo de tabaco. Então vocês vão estudar esses tipos de adicção, né? Adicção, que são os vícios. Perifrases verbales que indicam obrigação. São dever, tener que, haver que. Sempre nós vamos usar esses verbos, ó, dever, tener e hay que, conjugados. Ó. Dever mais infinitivo. É o verbo dever conjugado mais o verbo principal no infinitivo. Onde é que o verbo está no infinitivo? Quando ele não está conjugado. Tener que, conjugado mais o verbo principal no infinitivo. E o mesmo caso de haver que é o verbo principal conjugado, que no caso de haver, a única conjugação dele é essa hay, né? Então hay que. Então os exemplos: debo, conjugado, e o verbo principal, estudar mais, que no caso estudar está sem conjugar, que ele está no infinitivo. Debemos, verbo conjugado, comer mais verdura. Tener que, ó, tener, conjugado, mais o verbo principal no infinitivo. Tengo que hacer mis deberes. Tenéis que abandonar las adicciones, os vícios, né? E haver que, sempre essa mesma conjugaçãozinha aqui, ó. Hay que abandonar las adicciones, né? Aqui que o tener que é uma obrigação pessoal e o haver que é uma obrigação impessoal, né? Então sempre você vai conjugar o verbo deber, tener e haver conjugado, mais o verbo principal no infinitivo. Aqui são as conjugações do verbo deber, tener e haver. Ó. Debo, debes, debe, debemos, debeis, deben. Tener, tengo que, tienes que, tiene que, tenemos que, tenéis que e tienen que. E o verbo haver, como eu falei, ele é um verbo impessoal. Então ele vai sempre nessa mesma conjugação para todas as pessoas. Ó. Hay que. Vamos lá para o próximo. Falsos amigos. Falsos amigos, por que essas palavras são chamadas de falso amigo? Porque elas têm a mesma grafia do português, ou bem semelhante à grafia do português, só que com significados distintos, né? Significados diferentes. Eu coloquei alguns falsos amigos aqui, mas durante nossa avaliação vai ter outros falsos amigos. E como vocês vão ter o auxílio da internet aí com vocês, quando tiver os falsos amigos diferentes do que eu estou colocando aqui, vocês vão fazer uma pesquisazinha aí para saber o seu significado, né? Como vocês vão ter o auxílio da internet, não tem problema. Então, ó, se eu digo, esta es Roberta, su apellido o apelido es Rodríguez, sus sobrenombres es Beta. Então a palavra aqui, ó, apelido, quer dizer sobrenome, e a palavra sobrenombre quer dizer apelido. Como eu disse a vocês, ó, palavras com a mesma grafia do português, ou bem semelhante, mas com significados distintos. Los estudiantes limpiaron el aula con la escoba e jogaram la basura em la papeleira. Então, os estudantes limparam a sala com a vassoura, jogaram o lixo na lixeira. Ó,
La gata de mi hermana tiene 2 cachorros. Essa palavra cachorro, em espanhol, cachorro a gente sabe que é perro, né? Perro é cachorro. E cachorro significa filhotes. Todos aqueles animais mamíferos, nós vamos dizer que ele teve cachorros. Minha irmã está embaraçada. Ó, outra palavra. Embaraçada em espanhol é grávida. Então, minha irmã está grávida. La comida italiana es muy exquisita. A palavra exquisita em espanhol, gostosa, né? Saborosa. Mi padre que trabaja em uma oficina levou seu coche em um taller. Meu pai que trabalha num escritório levou seu carro em uma oficina. Coge todos los cubiertos, cuchara, cuchillo, tenedor. Cubiertos quer dizer talheres em espanhol, né? Então nós vemos, ó, cuchara, colher, cuchillo, faca, tenedor, garfo. Pedro está muito flaco. Ó, essa palavra flaco em espanhol, ela é sinônimo de delgado, que quer dizer magro. Quando eu quero dizer fraco em espanhol, eu falo débil, né? Ó, Messi é surdo. Messi é surdo. Então, estou dizendo que Messi é canhoto, né? Ó, vamos lá, puxei a sardinha para o meu lado aí, ó. La hincha del Palmeiras deu muitos brincos quando el Palmeiras marcou o primeiro gol. Brincos, na verdade, quer dizer pulos. Então, a torcida do Palmeiras deu muitos pulos quando o Palmeiras marcou o gol. Então, ó, esses são os assuntos, coloquei poucos assuntos para nossa AVD. E que tenha um bom dia, boa suerte e todos um bom dia. Adiós.